Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre uma entrevista do Valdemar da Costa Neto, do presidente do PL, né, que ele deu para o pessoal da Rede Globo e que ele falou pelo menos duas coisas polêmicas, né? O pessoal está criticando muito a entrevista do Valdemar da Costa Neto. Eu vou tentar dar meus dois dedos de prosa nisso daqui. Primeiro, o Valdemar da Costa Neto chamou o pessoal do dia 8 de janeiro de golpista. Verdade, depois ele pediu até desculpas, falou que ele falou isso no contexto do que estava sendo dito ali, porque os entrevistadores chamaram de golpista e coisa e tal, e pode ter sido isso mesmo, né? E outra coisa é que ele falou que a extrema-direita que questiona as urnas e não sei o que é lá. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho interessante esse negócio. É um ponto que eu falo com o pessoal. Muita gente não entende o quão golpista é questionar as urnas. Deixa eu explicar para vocês, porque eu falo para vocês o seguinte: eu acho que as pessoas têm o direito de criticar qualquer coisa, tem que ter esse direito, mas existe um motivo pelo qual esse questionamento é visto algumas vezes como algo golpista. Eu vou explicar para vocês o que é. Essa notícia foi sugerida por Lambi Bolso, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Valdemar da Costa Neto é um cara que eu admiro muito. Eu acho um cara muito bacana. Meu amigo, ter um partido em Brasília, coordenar essa quantidade de gente, você não faz ideia a complexidade que é esse tipo de coisa, né? E o Valdemar da Costa Neto é um cara muito conhecido lá em Brasília. Olha só, se vocês não sabem o poder que tem o Valdemar da Costa Neto em Brasília, vocês não têm ideia do que é isso daí, essas figuras que tem lá em Brasília, por trás dos panos que controlam. O Kassab é outro. O Valdemar da Costa Neto também é muito poderoso. Bate de frente com o Kassab ali. Esse pessoal é muito poderoso. E o que eu falo para vocês, muita gente critica o Valdemar, não porque ele está se aproveitando do Bolsonaro. Meu amigo, é uma relação simbiótica. Os dois estão se aproveitando um do outro aí, tá? Não tenha dúvida, não. Eu acho que o Valdemar da Costa Neto é de direita? Não, ele não é de direita, eu já expliquei para vocês. Ele é de centrão mesmo, ele é centrão mesmo. Ele quer o negócio dele é expandir o partido dele lá. O que não é uma coisa fácil, tá? Mas isso ajuda o Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisa de um partido grande, um partido com estrutura para conseguir mudar o país. A gente não vai conseguir fazer isso. Ah, mas a gente tem que criar o nosso partido. É verdade. Primeira coisa, criar o nosso partido de direita. Você já viu a dificuldade que é criar um partido no Brasil, reunir as assinaturas e coisa e tal? O Aliança Brasil do Bolsonaro, que ele tentou e coisa e tal, teve uma dificuldade do caramba. E depois que você consegue fazer isso, você tem que criar o partido, meu amigo. Você tem que ter diretórios em cada cidade, você tem que ter gente trabalhando. Isso tudo, construir um partido desse tamanho, é um processo que leva anos. Olha o Novo. O Novo agora que está começando a ter cidades e coisa e tal, então não subestimem a importância do Valdemar para a direita, tá? Eu não estou dizendo que o Valdemar é de direita, eu estou dizendo que ele é importante para a direita, que a direita precisa dele tanto quanto ele precisa do Bolsonaro. Ele precisa do Bolsonaro porque o Bolsonaro dá votos para o partido dele, que é o que ele quer, que é construir um partido grande. Mas o Bolsonaro também precisa dele, porque o Bolsonaro precisa de uma estrutura grande para justamente continuar com o projeto da direita aqui no Brasil, né? Então eu sinceramente eu não compartilho essa crítica que o pessoal faz ao Valdemar da Costa Neto. Assim, de novo, em momento algum eu espero que ele seja de direita. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem uma simbiose aí, que tem uma ajuda mútua, que é benefício para todo mundo e que, se for dinamitado, muita gente fala, não, o Bolsonaro tem que sair do PL, deixa pra... Ué, o Bolsonaro vai sair do PL, vai fazer o quê? Vai para qual partido? Ah, temos que criar o nosso partido. Cria aí, amigo. Vai lá, cria um partido aí para você ver se você chega num partido do tamanho do PL, com a estrutura que tem o PL. Não chega não, cara. É complicado esse tipo de coisa, né? Mas, dito isso, vamos ver aqui os pontos nebulosos dessa história. Aqui, ó. E o quanto desse projeto de anistia, que pode ser estendido a Bolsonaro e a golpistas, tem relação... está vinculado ao apoio do PL ao candidato à sucessão de Lira na Câmara? Não, veja bem, nesse processo eu entendo que não dá para incluir o Bolsonaro, que é só para os golpistas. O processo do Bolsonaro nem foi julgado ainda. Esse ponto aqui é o ponto que eles estão falando aqui, né? Porque lembra que ela falou golpistas. Então ele respondeu golpistas porque ela chamou os caras de golpistas, né? Isso foi inclusive o que ele disse aqui no pedido de desculpas. Ele colocou aqui, ó, nota oficial.
Hoje, em uma entrevista que foi ao ar na Globo News, utilizei o termo golpistas ao me referir aos presos pelos atos ocorridos em 8 de janeiro. Quero esclarecer que essa expressão foi mencionada pelos repórteres durante a conversa, razão pela qual a utilizei, mas que não reflete a minha opinião pessoal sobre o que aconteceu naquele dia, né? Ou seja, essa é a desculpa que ele falou. Mas olha só, eu vou falar para vocês, eu acho que eram golpistas mesmo, o pessoal queria dar golpe mesmo. Eles conseguiriam dar golpe? Não, não conseguiriam dar golpe. Foi um golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro? Não, não foi um golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque seria impossível um golpe naquela situação. Mas que as pessoas que foram ali queriam um golpe, eu acho que queriam, e a minha impressão é que queriam um golpe mesmo, e se queria golpe, é golpista mesmo. Então esse negócio de falar, que não pode chamar de golpista, não sei o que lá, eu falo para vocês, acho um absurdo o julgamento do jeito que está sendo feito, acho um absurdo que o pessoal esteja pegando pena de 17 anos de não sei o que lá, porque no final das contas era crime impossível, não tinha como eles darem golpe ali, nem que eles quisessem. Mas assim, dizer que não pode chamar de golpista, eu não sei não, tá? Eu fico meio com o pé atrás nessa história aí. Aqui, ó, analisando a minha fala, é evidente que não acredito que os eventos do 8 de janeiro tenham se configurado como golpe de Estado. É lógico que não. Na verdade, considero que foram ações desordenadas que, infelizmente, resultaram em condenações severas, chegando a 17 anos de prisão, o que enfatizei durante a entrevista como sendo extremamente desproporcional. Ou seja, a posição do Valdemar é parecida com a minha. Eu também acho que está havendo um julgamento show desse pessoal, o pessoal botando penas absurdas que não tem nada a ver com crime, até bis in idem tem ali na condenação do pessoal. Bis in idem no direito é quando você condena a pessoa por 2 crimes no mesmo ato, não pode. Se aquele ato era um golpe, então não era tentativa de derrubar o governo. Se era tentativa de derrubar o governo, então não era golpe. Ou uma coisa ou outra. O cara não pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, não faz sentido, bis in idem. Enfim, mas os 2 artigos estão ali na condenação. Peço desculpas pelo equívoco gerado e reafirmo meu compromisso com um debate respeitoso sobre esses temas tão importantes. Ou seja, ele pediu desculpas depois, eu não vi nada demais, de novo. Não acho que seja um crime tão grande chamar o pessoal de golpista, porque tinha muita gente ali que realmente queria dar golpe, não conseguiria. Foi um golpe que aconteceu ali? Não, não foi um golpe que aconteceu, porque não tinha como acontecer o golpe. Mas que tinha gente que queria isso, que achava que ia chegar lá, ia quebrar a coisa toda, aí o exército ia chegar maravilhoso, num cavalo branco, aquela bota brilhante para o pessoal beijar e coisa e tal. Tinha muita gente que pensava isso mesmo. E eu não quero isso de maneira alguma. Acho que seria um erro enorme se isso acontecesse, né? Então, no final das contas, o que ele falou aqui, eu não vi nada demais, não achei nada demais. E lembra, ele está defendendo esse pessoal, ele está querendo anistia para esse pessoal. Ele falou aqui uma coisa muito importante. A anistia seria apenas para o pessoal do 8 de janeiro, não para Bolsonaro. Por quê? Porque a anistia é depois que você já foi condenado por um crime, e aí você pode dar anistia e essa pessoa ela é perdoada, né? É assim que funciona a anistia, mas o Bolsonaro nem foi julgado ainda, não teve nenhum caso ainda, né? E eu acredito que não vai ter nada. O pessoal está pressionando pra caramba o Gonê para ele fazer a denúncia e coisa e tal, mas acho que não tem elementos para isso ali, né? Enfim, então essa foi a história do Valdemar, não vi nada de errado nessa fala dele. A outra fala foi essa daqui, ó. Valdemar da Costa Neto diz à Globo News que quem não acredita nas urnas eletrônicas é a extrema-direita. Então ele está dizendo aqui que é a extrema-direita que não acredita. Vamos ouvir dele falando aqui para a gente ver exatamente como ele mencionou. Falem da anistia também para o Bolsonaro, para ele voltar a ser elegível, né? Mas como a Ana está destacando, ele tem a condenação do TSE, 2 condenações. Uma delas, ele tentando se insurgir contra as urnas eletrônicas, né? Ele fez uma operação para tentar desacreditar as urnas eletrônicas que se configurou num crime eleitoral. E a gente viu agora recentemente, o senhor não estava lá porque o senhor não pode estar, mas ele ao lado do Ricardo Nunes, voltando a criticar e falar que teve fraude nas eleições por causa das urnas eletrônicas. O senhor acha que uma pessoa que insiste neste crime de desacreditar as nossas urnas merece? Uma coisa aqui, quem falou que é crime desacreditar nas urnas eletrônicas foi o repórter da Globo. Eu acho que não é crime, eu acho que todo mundo tem o direito de questionar qualquer coisa que seja com relação às urnas eletrônicas, tá? Isso é um ponto importante. Vamos ver a resposta do Valdemar aqui. Você voltar a ser elegível? Olha, esse é um problema, porque nós temos um problema desse com o pessoal dessa extrema mais forte que não acredita nas urnas. Mas é o Bolsonaro, mas é o Bolsonaro, presidente. É o Bolsonaro. Sim. Mas eu quero te dizer o seguinte, que eu sempre acreditei nas urnas. Eu sempre acreditei. Quando assinei aquele documento, depois do segundo turno, assinei porque o Bolsonaro não quis assinar.
Por quê? Ele falou, não assina você que é presidente do partido. Tinha que ser ele como candidato para assinar. E esse foi um problema grande que eu passei lá, porque eu sempre acreditei nas urnas. O Murilo, da Paraná Pesquisa, chegou para mim na sexta-feira e falou, nós vamos perder por 2 milhões de votos. Falei, mas isso não é nada em 120 milhões que nós vamos ter. Aí ele falou, não. Eu falei, isso pode mudar. Ele falou para mim, difícil, Valdemar, quem está crescendo é o Lula, não somos nós. E perdemos por 2 milhões de votos. Agora todas as pesquisas bateram em todo lugar. 43-43, lá em Fortaleza. Falei, perdemos a eleição. Por quê? Eu estava chateado ontem por causa disso, antes de sair o resultado, antes de começar. Por quê? Quem vinha crescendo era o PT. Ele não ia parar de crescer no dia. Então, quer dizer, isso tudo eu confio, sempre confiei. E todas. Veja o caso de Belo Horizonte. Bom, ou seja, o que ele está falando aqui é que existe esse pessoal da extrema do partido, né, inclusive o Bolsonaro, que tem questionamento com a urna eletrônica. É o que eu falo para vocês. Eu não acho que todo mundo tem o direito de questionar. Eu acho uma burrice questionar a urna eletrônica. Por quê? Provavelmente o Valdemar da Costa Neto tem a mesma ideia que eu tenho. Você questionar a urna eletrônica é perder voto. Você está desestimulando o seu eleitor a ir votar. E eu concordo, se tivesse realmente uma evidência muito clara de fraude em 2022, mas não tem. Fica um monte de gente dizendo, não porque esses números estão estranhos, porque esse gráfico aqui é estranho, porque a probabilidade de estatisticamente acontecer isso é estranho. Que mané probabilidade estatística? Não, é 100% a probabilidade estatística de acontecer aquilo, porque aconteceu, né? Foi o gráfico que saiu ali, não tem essa história toda. Para ter uma fraude, você tem que provar que teve a fraude. Não é dizer que isso é muito difícil. Não, isso foi o gráfico que aconteceu. O pessoal fica usando lei de Benford e coisa e tal, que não se aplica à eleição, todo mundo sabe disso. Lei de Benford tem que ter várias ordens de grandeza dos números envolvidos. A eleição tem poucas ordens de grandeza, então você não consegue usar a lei de Benford para desacreditar a eleição. Enfim, fica esse pessoal criticando as urnas eletrônicas aí. Isso é um atraso de vida, porque não vai mudar, vai ser essas urnas eletrônicas mesmo. E é por isso, talvez, que as pessoas não percebam. Veja, quem falou que era crime desconfiar das urnas eletrônicas foi o repórter da Globo. Não é crime. Não deveria ser crime, não é crime. Eu sei que o STF tem falado que isso é a mesma coisa que você dar um golpe, eu não sei o que lá, um crime desse. Não é. Não tem lugar nenhum no Código Penal que desconfiar da urna eletrônica é crime, que criticar a urna eletrônica é crime. Mas qual que é o problema que eles colocam aqui que muita gente não percebe? É que o nível de crítica que o pessoal faz é um nível de crítica que é impossível de ser resolvido. Muita gente fala assim, não, mas eu só quero a impressão do voto. Essas pessoas não percebem que no dia que for implementado o voto impresso e tiver um resultado eleitoral e o candidato delas perder, elas vão virar e vão falar, mas a urna, e erraram no voto ali, a impressora estava imprimindo errado o voto. E vão falar a mesma coisa, é o mesmo sistema, é a mesma desconfiança que é a síndrome do perdedor. O pessoal se investe pra caramba na eleição, gasta dinheiro, se joga de frente, de corpo e alma na eleição, aí perde a eleição, acaba partindo pro lado de desconfiar das urnas. É sempre a mesma coisa, é antiprodutivo. Você desconfiar da urna, você afasta o seu eleitor. O eleitor não vai votar porque se ele acha que é uma maquininha mágica que vai gerar votos aleatórios, para que ele vai fazer isso? O pessoal que diz que vai imprimindo o voto resolve o problema, não vai resolver. É só você estudar a história do Brasil, sempre foi assim. A urna eletrônica foi a resposta que o pessoal teve aqui no Brasil a inúmeras fraudes que aconteciam antes. Aí fica o pessoal querendo inventar moda, arrumar coisa de mudar, não sei o que lá. Não vai resolver o problema. Eleição sempre tem que ter a confiança em quem organiza a eleição. Não existe alternativa, não existe eleição sem confiança no órgão que faz a eleição. Essa ideia de auditoria perfeita, não que tem que ser auditável, não, é impossível. Você tem o sigilo do voto. Se você tiver auditoria, você não tem o sigilo do voto. Se você tiver sigilo do voto, você não tem auditoria. É impossível, são requisitos conflitantes, nunca vai ter. Então, é por isso que muita gente sente como se fosse um golpe. A pessoa está criticando a urna eletrônica, na verdade está criticando a democracia em si. Por quê? Porque a falta de auditoria na eleição existe em qualquer eleição. Em qualquer coisa. Você hoje critica a urna eletrônica porque você vota na urna eletrônica. No dia que o seu candidato perder a coisa em papel, você vai criticar porque o papel também pode ser fraudado, pode ter fraude no papel.
Olha a eleição na Geórgia lá, estão criticando a Geórgia porque teve um monte de voto. Lá teve mesmo. É o que eu falo para vocês, quando tem fraude na eleição, é evidente. Olha o caso da Venezuela. O caso da Venezuela foi um que se mostrou evidente a fraude lá. Na Geórgia também. Ambos os casos, urnas com papel, com impressão de papel, tudo certinho. Na Geórgia é tudo em papel, na Venezuela com impressão de voto. E adiantou alguma coisa? Adianta nada. O questionamento na urna eletrônica é sim muito próximo do questionamento na democracia em si, no final das contas. É assim que essas pessoas veem. Por isso, elas tendem a achar que isso é um crime, que é uma espécie de golpe. Não é. Eu discordo disso. Eu acho que você tem o direito de questionar a urna eletrônica. Eu só não acho que seja uma coisa inteligente. E é por isso que eu brigo tanto com esse pessoal. Parece que é uma cambada de cabeça dura. Não, eu quero desconfiar. Eu sei que eu vou perder com isso. Eu sei que eu vou perder tudo. Vou perder voto. Vou atrapalhar a direita. Mas eu quero dizer que não funciona a urna eletrônica. Então, não posso fazer nada. Quem quer errar vai fazer errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.